TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. A semana foi extremamente movimentada no que diz respeito à questão da violência em todo o Brasil. Criou-se o novo Ministério da Segurança Pública, anunciou-se para o estado do Ceará a criação do Centro Integrado de Inteligência, que será sediado em Fortaleza, para que daqui possa atender o Nordeste e todo o Brasil. E mais do que isso, pensa-se agora em como integrar definitivamente a ação policial em todo o país. Leia-se, polícias civil, militar, polícia rodoviária, polícia federal, finalmente terão agora um cadastro único de todas as ocorrências policiais em todo o Brasil e essas começarão a se comunicar entre si para ver se assim o Brasil inicia um processo de combate a essa escalada da violência que tem nos assombrado a todos. É para discutirmos estas e outras questões. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para discutirmos essas questões todas, nós escolhemos 3 convidados específicos de cada uma das suas áreas. O professor César Barreira, que como sociólogo, como intelectual, preside hoje, dirige no estado do Ceará, na Universidade Federal, o Laboratório de Estudos da Violência, o coordenador do Sistema Prisional no estado do Ceará, o doutor Edmar de Oliveira, e o presidente do Conselho Estadual Penitenciário, o Cláudio Vale, que esteve, inclusive, esta semana, ao lado do professor César Barreira e também do doutor Leandro Vasques, em vários debates e discussões com o próprio ministro da Segurança Nacional, Raul Jungmann. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para você, assinante que ligou agora, só fazendo já aqui uma retificação. Eu disse Cláudio Vale, mas é o Cláudio Justa, advogado e presidente do Conselho Estadual Penitenciário aqui no estado do Ceará. Recebemos a visita do psicanalista e também agente penitenciário, o Odailson da Silva, que nos dá o prestígio da sua presença, assistindo ao vivo a gravação do programa. Os senhores acompanham a tradução para a língua de sinais, feita pela Gilmária nesse instante, que faz parte da comunicação inclusiva, instituída aqui na Câmara Municipal, em seus vários órgãos, veículos de comunicação. Bom, senhores, agradecendo desde já as participações. Como disse na abertura do programa, tivemos uma semana extremamente movimentada e fértil sob o ponto de vista das ações de segurança pública para o Brasil e particularmente para o estado do Ceará, com o anúncio feito pelo ministro Raul Jungmann, da integração, ministro da Segurança Nacional, de que o Centro Integrado de Inteligência virá para o estado do Ceará. Esse anúncio foi feito solenemente em companhia do governador Camilo Santana e do presidente do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira, e os senhores estiveram em Brasília essa semana e eu queria exatamente colocar essa discussão. Doutor César, o que isto representa, toda essa movimentação para a questão do combate à violência no Brasil e particularmente no estado do Ceará? Como sociólogo, analista, com a responsabilidade de dirigir, inclusive,
o Laboratório de Estudos da Violência e, portanto, propor políticas de segurança para o Estado do Ceará. Qual é a sua percepção sobre essas ações? Por que faço essa colocação extensiva aos três? Porque a gente está muito acostumado a estratégias midiáticas, esses anúncios pomposos, essas movimentações, sempre após cada uma crise, e de pouca efetivação. Qual é o seu sentimento para isso, o senhor que esteve em Brasília essa semana? Bom dia, boa tarde aos telespectadores. Para mim é uma grata satisfação participar de mais um programa onde a gente analisa essa questão da violência, da segurança pública. Eu estou muito otimista com relação a essas possibilidades, dessas mudanças que estão se apresentando. Eu acho que a questão da criação desse centro integrado de inteligência, eu acho que pode ser um grande avanço. Eu tenho batido muito na tecla de que, no momento, nós estamos precisando de investigação, de serviços de inteligência e de prevenção. Nós estamos tendo que trabalhar com esses três elementos. E, principalmente, nesse caso, são de naturezas diferentes, a questão da investigação e do serviço de inteligência. Então, nesse sentido, nós podemos ter um grande avanço, onde nós sabemos que essas questões não podem ser mais tratadas com violência. Nós não chegaremos a lugar nenhum achando que violência se combate com violência. Nós temos que saber que a questão, por exemplo, desse crescimento das facções, dessa situação dos presídios, né, que os dois aqui sabem muito mais do que eu, é uma situação muito delicada e que essa situação não vai ser resolvida com a toque de caixa, nem com essas saídas mirabolantes. Eu acho que, nesse sentido, para mim, eu acho muito positivo. Do mesmo jeito que é interessante a gente trabalhar um pouco mais a questão da abertura desse Ministério de Segurança Pública. É uma situação muito delicada, politicamente, que nós vivemos no país, mas eu também continuo otimista, tá? Eu, inclusive, tive a oportunidade de participar essa semana de uma sessão especial no Senado, onde eu acho que esse Ministério pode apresentar situações muito positivas para nós outros. O dado mais aparente é o dado de que esse ministério pode ocupar um grande vazio que nós temos. E esse vazio, ele se apresenta diante de uma inexistência de um serviço único de segurança pública, de uma política nacional de segurança pública, da necessidade da gente ter uma academia nacional de altos estudos em segurança pública. Então, nós poderemos realmente termos grandes avanços. Cláudio, pelas palavras do professor César Barreira, ele acha que o Brasil inicia agora uma forma de pensar o combate à violência numa outra perspectiva. Eu gostei quando ele disse, não se vai combater violência apenas com mais violência, leia-se, apenas com mais policiais, com mais armas, com mais viatura. Em outras palavras, é essa, preparar a sociedade para o enfrentamento, para o embate. Isso é uma mudança de paradigma, inclusive. Você corrobora dessa percepção do professor César? Inicia-se efetivamente, o Estado começa a ter uma nova compreensão do problema da violência? Boa tarde, é sempre um prazer retornar aqui ao seu programa, um programa extremamente qualificado, haja vista aqui os participantes. Realmente eu concordo com o professor César na medida em que o Estado não pode, né, no atual conjuntura, né, de crescimento de violência pública, de recrudescimento da violência, uma resposta apenas repressiva, né? Esse é o clamor, vamos dizer assim, mais imediato da população. Você pede uma resposta repressiva, né? Você pede encarceramento. Mas, se formos observar o fenômeno no seu sentido mais amplo, a questão da violência, ela vai emergindo, ela vai sendo construída ao longo da história deste país, né? E, sobretudo, nos estados mais vulneráveis, né? No caso, os estados do Nordeste, como uma consequência da desassistência do Estado. Você vê que as zonas onde essas facções criminosas que migraram do centro-sul do país, né? Sudeste, elas se acoplam perfeitamente nas zonas mais desassistidas, nos guetos. Então, você não pode dar E a resposta de força não tem sido eficaz. Por quê? Porque esse exército, vamos dizer assim, é absolutamente substituível, né? Substituível. Você vê, por exemplo, numa comunidade
mais carente, onde nós temos uma qualificação de pessoas, de jovens entre 16 e 22 anos, que estão numa situação que nós chamamos de nem. Eles nem trabalham, eles nem estudam e nem nada. Então, é um ambiente muito propício para a cooptação do crime organizado. E aí não basta você colocar o raio, não basta você colocar a ostensividade. Se você não der as condições, você prende muito, acaba prendendo muito, superlotando o sistema carcerário, e eles não perdem a vinculação da facção quando vão para o sistema carcerário, eles continuam lá, né? Mas você não tem uma estratégia de inibição do crescimento da facção, que se alimenta muito dessa condição social desses jovens sem perspectiva, né? Então, pensar hoje, aí eu volto ao Ministério de Segurança, ele passou, infelizmente o governo brasileiro, e aí é uma coisa mais generalizada, ele tende a ser reativo. Então, há muitos anos nós demandamos um Plano Nacional de Segurança Pública, há muitos anos nós demandamos uma política mais consistente de auxílio aos estados, né? Se colocou muito a segurança pública como uma prerrogativa dos estados, ela é primariamente, mas a União, principalmente nesse fenômeno do crime organizado e do tráfico internacional de drogas, a União entra de forma muito presente, sobretudo a Polícia Federal e o seu aparato investigativo, né, de inteligência. Isso era uma demanda já antiga. O que depois das chacinas no sistema penitenciário no Amazonas e correndo aqui pelo Nordeste, enfim, o governo disse, não, nós temos que criar uma instância que possa exatamente operacionalizar essa demanda. Então, em resumo, eu vejo em perspectiva a ideia como correta. Você precisa de uma pasta que articule as ações de segurança pública no âmbito federal e auxilie os estados. Agora, como isso vai se dar, e aí eu preciso também que a sociedade civil seja escutada, que os conselhos sejam escutados, que a universidade seja escutada. Não dá para fazer de cima para baixo, de gabinete para baixo. Edmar, dos três integrantes da mesa aqui, você tem, do meu ponto de vista, a responsabilidade mais pesada, mais espinhosa, que é dirigir o sistema carcerário, o sistema prisional no estado do Ceará. Nós temos hoje, salve melhor juízo, algo em torno de 27 mil presos encarcerados em 16 unidades de grande porte e o restante dividido nas subregionais, que são mais de 150, 130 cadeias públicas em todo o estado do Ceará. Ou seja, você dirige, digamos, o depósito, vamos chamar assim, uma outra palavra. Essas alterações, essas mudanças do sistema até agora, qual é a percepção, o que é que vocês esperam? Qual é a perspectiva? Eu digo assim porque não existe uma política carcerária no Brasil. Se não existir uma política de segurança pública, menos ainda uma política carcerária, né? Hoje as pessoas, os juízes condenam, a polícia prende, investiga, os juízes condenam e põe lá em situações que a masmorra é mais ou menos o que melhor define. Qual é a expectativa dos senhores que fazem exatamente, senhores agentes prisionais que fazem do dia a dia desses sistemas e que têm, portanto, essa responsabilidade, como disse, muito pesada? Pronto. Nosso boa tarde a todos e a todas. Nós que operamos o sistema penitenciário, nós entendemos esse momento e estamos nesse momento numa postura de esperança, né, de alguma mudança positiva na questão das políticas que vêm para a segurança pública e sistema penitenciário. Nós não somos otimistas, eu pelo menos não permanecemos numa postura de otimismo, talvez até pela própria história, né, do que se remete quando se fala a política penitenciária no país todo. De fato, todos os governos em todas as esferas estão sendo compelidos pela própria movimentação do crime na sociedade a tomar posicionamentos, né? Então a gente fica aguardando e está sempre pronto a colaborar com toda a efetivação
de medidas que busquem a paz social, porque o sistema penitenciário efetivamente contribui para isso. E o que nós esperamos, vem essa questão de estarmos esperançosos, é que dentro do que se propõe como uma integração, né, que essa integração ela realmente seja abrangente ao sistema penitenciário e que ele possa ter vez e voz nos planejamentos, na manipulação dos dados e que realmente possa dar a sua contribuição mais efetivamente, além do que ele já faz no seu cotidiano. Guardando, inclusive, a especificidade do sistema penitenciário em relação ao aparato de segurança pública, né? Porque são duas realidades que se tocam agora com essa questão do fenômeno das facções criminosas, mas são duas instâncias diferenciadas. Uma é a ação ostensiva, né, de persecução penal da polícia, né, criminal, e outra é a custódia, que tem muito a ver com ressocialização, é um outro tipo de relacionamento, e ele não pode ser perdido dentro de uma lógica policialesca. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo, e quando voltarmos eu quero colocar essa discussão, porque a mim é surpreendente, professor César, Cláudio, que acabo de ouvir de você. Você praticamente faz um apelo aqui, público, dizendo assim, olha, nos ouça, nós queremos participar, nós queremos sugerir. Isso me deu a entender, e certamente para o telespectador, de que esse sistema tão sensível, tão importante, como mencionou o Cláudio, ele vive como que à margem, é o primo pobre da grande estrutura de segurança pública. É impressionante isso. Quando voltarmos em 1 minuto. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varela para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, estamos discutindo a nova estrutura de combate à violência, portanto, de segurança pública, que começa a ser construído para o país a partir da criação do Ministério da Segurança Pública, do anúncio feito aqui para o Estado do Ceará, da criação do Centro Integrado de Inteligência e Investigação, enfim, que é algo extremamente carente. E eu vou aqui retomar esse bloco, Edmar, com você, a partir das suas últimas palavras, quando você praticamente fez um apelo para que essas autoridades, dessa nova estrutura, nessa nova perspectiva de combate à violência, lembre-se de integrar o sistema prisional, o sistema carcerário brasileiro, porque não é só uma questão do Ceará. Se me permite aqui, eu vou tomar, isso para mim é muito surpreendente, eu vou tomar emprestado aqui do Economês 2 expressões para que o assinante possa perceber quão sensível é o sistema carcerário. É das prisões, é do interior das prisões que as facções estão comandando o crime nosso de cada dia.
né, os ataques a transporte escolar, os assassinatos e tal. Então eu vou chamar isto de violência endógena. Aquela violência que é produzida, é aí que eu estou tomando emprestado a endogenia do economês para dizer, aquela violência que é praticada ali dentro para aqui fora, sem contar com os confrontos entre eles mesmos, que também se caracteriza. E essa violência nossa de cada dia, que eu estou chamando de exógena, também tomando emprestado da economia, que é essa externa, que nos atinge a todos, em maior ou menor grau. Como é que um sistema tão sensível como esse é o primo pobre da estrutura? A gente imagina que talvez até pelo o senso coletivo, né, de que aquela sensação de buscar justiça seja eu tomara que o indivíduo apodreça atrás das grades, essa expressão é muito do senso comum, né? Como bandido bom é bandido morto, sim, né? Que se usa muito isso. E talvez isso tenha caído na prática porque, assim, se não há um posicionamento da sociedade para um tratamento penitenciário de eficiência tal, que seja ao indivíduo infrator oportunizado realmente uma condição de que ele se reveja enquanto pessoa social, então não há necessariamente uma cobrança aos governos para que isso realmente se efetive do lado de lá das muralhas. Então, se não há essa cobrança social, se não há essa consciência social, torna-se, e aí é muito, né, das gestões na história prisional do Brasil, tem interesse ou não de melhorar alguma coisa nesse sistema que fica acobertado. Então, assim, se nós ficamos colocados como, historicamente, como o primo pobre, usando a sua expressão, e sim, é fato, porque os investimentos para o sistema prisional sempre ficaram para depois, né, sempre foram pensados para uma posteriori, frente a outras políticas de governos. Então, a gente permanece hoje dentro de uma condição histórica aqui no Brasil, aqui no Ceará pelo menos, de 50 anos atrás. Não obstante, a gente ter do ano 2000 para cá, construção de unidades prisionais, né, que foram necessárias. Basta a gente saber o seguinte, por exemplo, nós tivemos a história de concursos para a segurança penitenciária aqui no estado do Ceará, todas precedidas de um colapso prisional. Todos os concursos após 88 foram para cá. Reação a um... Então, isso condiz quase como, e até ratifica, né, uma questão de que não há um planejamento para a melhoria do sistema prisional, é sempre reativo, como você falou no início aqui do programa. Então, medidas reativas, elas carecem ou elas comprovam mais precisamente uma carência de um planejamento principalmente estrutural para que se consiga uma eficiência para o alcance do objetivo institucional. E uma coisa assim, que nós observamos bem é que os governos, né, a prioridade ela é medida pelo nível de investimento. Você tem um orçamento deficitário, você tem uma grande demanda. O que é que você vai priorizar? O sistema penitenciário, ele é o último, vamos dizer assim, é a última etapa do sistema de justiça. Nós temos o policiamento ostensivo, a persecução, a investigação, o processamento judicial, a condenação e o encarceramento, né, como medida de execução penal. Essa última fase, que é a execução penal, ela é absolutamente invisível do ponto de vista para a sociedade. Ela é invisível porque se acredita que aquele indivíduo está neutralizado. Até então, se ele está neutralizado, ele não constitui mais uma ameaça, ele está sob a custódia do Estado. Essa foi a grande falácia. Primeiro, ele não estava neutralizado. Ele estaria neutralizado se o Estado tivesse funcional naquele lugar. Aí sim. Mas ele não estava. Por quê? Porque como não teve o investimento, não há pressão social também para esses investimentos, para melhorias das condições carcerárias, que foram, na verdade, a origem das facções. Você primeiro tem uma degradação das condições carcerárias, você abre um ambiente para que eles tenham uma maior interação, né? Você tem a superlotação e o passo seguinte é a organização criminosa. Então, como você não tem investimentos
Isso não entrava em plano. Eu não me recordo qualquer campanha eleitoral para governo do Estado, eu não recordo, pode ser que talvez um historiador, que a questão penitenciária tenha sequer sido tematizada como plano de governo. É verdade. Publicamente. É verdade. Se falou em segurança pública, eu não lembro nunca também. sistema penitenciário. Ora, esse nunca refletia também uma questão orçamentária. O governo atual, não vou longe, quando ele foi fazer o corte orçamentário necessário, né, para você fazer uma redução de despesas do Estado, um enxugamento da máquina, ele reduziu 25% do orçamento da Secretaria de Justiça, que estava em demanda crescente. Ou seja, é como se você reduzisse o orçamento da saúde em aumento de demanda, ou reduzisse o orçamento da polícia em aumento de demanda. Tem peso 2, aumenta a necessidade e você corta os investimentos. Ao passo que na polícia ele aumentou muito. Então, esse descompasso, né, tanto que deixou um ponto mais vulnerável, que é o sistema penitenciário, ainda mais vulnerável, nós tivemos uma grande crise. Isso hoje é o grande gargalo, é o grande problema, né, da segurança pública do Estado do Ceará. Professor César, os dois, o Edmar e o Cláudio, trouxeram aqui uma questão que me parece extremamente importante a gente aprofundar, e aí vou colocá-lo nessa perspectiva de análise, que é a seguinte: a sociedade reivindica tudo, mais saúde, mais educação, mais transporte e mais segurança. É interessante isso. Mas ela não reivindica nesse aspecto segurança a melhoria desse sistema prisional, porque é como se inconscientemente a sociedade imaginasse que uma vez encarcerado o problema está resolvido e ele nunca mais iria perpetrar qualquer crime, e é ler do engano, porque ele está encarcerado, tem tempo para ele sair, ele vai sair de lá com um quinto da pena, cumprindo dependendo do crime, com um sexto. E já praticando ali dentro mesmo. Já praticando ali dentro. Ilicitudes ali dentro. Ou seja, há aí uma omissão muito grande por erro de percepção. Eu queria colocá-lo nessa perspectiva. O que é isto? Eu acho que é interessante, viu? Essa reflexão. Até mesmo, a gente voltando à primeira parte do programa, ver esse lugar do sistema prisional como o primo pobre, né? Eu achei interessante a gente ver nessa perspectiva. Porque me parece que não só é o primo pobre, mas é um primo que, de certa forma, está quase à margem dessas discussões de política de segurança pública. Eu sou um defensor de que isso deveria ser uma coisa articulada. Para mim, a questão do sistema prisional deve ser cada vez mais articulada. Então, a reivindicação do Edmar está correta. Com o sistema de segurança pública. Eu acho que se a gente não articular bem esses dois setores, eu acho que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Segundo, a questão do presídio é interessante porque nós temos, historicamente, várias situações onde cada vez mais se coloca à margem, até fisicamente, né? A gente pode voltar à década de 60, no Brasil, onde os presídios eram nos centros da cidade, né? Aqui em Fortaleza, inclusive em todas as capitais. Tem toda uma lógica, inclusive até tem um excelente autor, né, que é o Michel Foucault, que trabalha muito essa discussão de como os presídios passaram a fazer parte de uma coisa fora da cidade, que inclusive a gente percebe, né, a própria construção dos presídios. E é interessante que é como se colocando esses presídios fora de Fortaleza, a sociedade não passasse a vê-los. E eu acho que esse não ver, de certa forma, denota um componente muito forte nos presídios. É muito interessante, eu ainda fui dessa época, de 60, onde a gente passava ali no centro e os presidiários ficavam pedindo cigarro, ficavam pedindo dinheiro, né, enganchado naquelas grades. Hoje não. Hoje se refere ali a Insetu, a antiga Insetu, onde era... Antiga Insetu e também ali na Polícia Civil. A Polinter. A chamada ordem social. Era a ordem social, né? Então, nesse sentido, é impressionante como realmente a gente vai ter que encarar isso de frente. A outra, é muito impressionante esse lugar, e falando bem como sociólogo, esse lugar das exclusões sociais, né? Nós temos setores da sociedade que são praticamente criados à margem da sociedade. Então nós temos, por exemplo, uma discussão que é muito feita atualmente, né? Essa questão da exclusão social, que nós temos com vários setores. Hoje nós temos uma exclusão física, né? E até se fala muito essa questão dos homicídios que envolvem principalmente
pobres, negros da periferia. Então, esse setor, que de certa forma já está excluído socialmente, ele passa a ser excluído fisicamente. E isso é muito preocupante, que é o dado dos presídios. Os dados dos presídios, as pessoas acham, inclusive, que tem muita gente que me diz: César, você defende isso? Defende um hotel de 3 estrelas? Eu digo sempre: olha, você falando de hotel de 3 estrelas, porque você nunca entrou num presídio, né? E eu acho que a sociedade deveria conhecer. E a sociedade deveria conhecer até para saber o que é que está sendo criado. Até o que está sendo criado em termos dessas situações totalmente anormais nos presídios, né? Essa questão de que a violência ela é gerada lá nos presídios é um dado muito importante. A questão das facções, a questão do submundo que eles vivem. É interessante, eu também bato muito nessa tecla de que é incrível como a partir de determinadas práticas violentas a gente conhece o lado de dentro dos presídios, né? Por exemplo, as rebeliões, que é um dado de violência, mas é interessante como isso traz um dado positivo, e é você conhecer os presídios. Isso é a mesma coisa quando se volta um pouco à década de 80, onde os movimentos pelos direitos humanos dos presos começaram a deixar claro a questão do submundo dos presídios. Então, me parece que hoje nós temos que enfrentar isso mesmo de frente, né? Porque a gente não pode mais continuar com essa situação de que não se socializa, né, ou não ressocializa, aliás, você não melhora a situação e se diz de uma forma natural que os presídios hoje já não é mais universidade, mas é um sistema de pós-graduação. Então, isso, você naturalizou isso. Que história é essa? Nós não podemos naturalizar nem a questão de aumento de homicídios, mas também nós não podemos naturalizar essa situação hoje dos presídios. Edmar, das 130 cadeias públicas hoje espalhadas pelo estado do Ceará, que compõem as chamadas 6 sub-regionais, do número de 27 mil presos, esse censo não é correto, um pouco mais, um pouco menos, eu tive, tentando compilar aqui uns dados, 13 mil presos, portanto, quase metade, estão nessas cadeias públicas. Eu estou perguntando isso a você porque há 3 semanas houve uma chacina na cadeia pública de Itapajé. Na semana que passou, houve, não é uma chacina, mas quase foi, com 2 mortes em Pentecostes. Né? Ou seja, o sistema mais vulnerável, que são as cadeias públicas, alberga metade dessa população custodiada, é isso mesmo? Nós temos um sistema prisional muito ramificado, né, muito complexo em todas as regiões do estado do Ceará. De maneira que hoje são 130 instalações de cadeias públicas e nós, enquanto IAI, observando e preocupados com essa questão da violência no âmbito prisional, a exemplo do que está na sociedade, a gente vem adotando medidas de, inclusive, dar um arrefecimento nessa tensão, né? Fazendo nucleações dessas 130 cadeias públicas, da maneira que a gente está cessando operações de algumas e, como disse, nucleando em outras para potencializar a nossa condição logística, né? E para realmente fazer com que essa população carcerária conflitante, nos seus diversos grupos, estejam fisicamente distantes, sendo prevento a casos conflitantes que sucedam mortes, como o exemplo que o Arnaldo citou. Então, nós hoje já conseguimos fazer esses movimentos de nucleação em 3 unidades do Centro-Sul, onde ocorreu a morte do colega agente penitenciário por uma ação criminosa de presos, né, com a participação entre presos e indivíduos comandados por eles, foi agora recentemente. Você se refere ao caso de Oroz? Ao caso de Oroz, né? Então nós cessamos a operação da unidade de Oroz e Palmirim em Lavras da Mangabeira, remanejando toda a logística e internos para outras unidades da região. Fizemos isso também em Paraipaba, já havíamos feito em Pacajus e Horizonte. De maneira que a gente está adotando medidas, né, pela orientação dos nossos gestores maiores, à medida de que a gente consiga refrear a questão da violência o mais possível, até que as medidas
maiores de mais gestão estruturantes, consigam se efetivar. A sociedade tem que ficar atenta para esses assuntos que foram colocados aqui. É involuntário, obviamente, esse esquecimento da sociedade por esse sistema. Isso é uma coisa, quer dizer, inconsciente, porque não é perceptível. E aqui me lembra uma coisa que vocês conhecem bem. A gente costuma dizer na política que os governantes, eles não gostam de fazer, por exemplo, obra de saneamento, porque é uma obra enterrada e, portanto, não gera visibilidade, não gerando visibilidade, não gera voto, né? A gente diz sempre isso. Não por acaso o déficit de saneamento básico é ainda muito grande, muito agudo. Mutatis mutandis, um sistema prisional parece a mesma coisa, né? Não se cuida desse sistema, os governantes não investem numa política carcerária efetiva, e quando eu digo política carcerária efetiva, entendamos aqui com condições mínimas de dignidade para que esses homens possam ser recuperados para de volta aqui ao convívio, e a sociedade, por sua vez, inconscientemente também não cobra, né? Sendo ela a maior vítima desse sistema deficitário que temos aí. É uma contradição interessante que vocês trouxeram aqui, que eu particularmente, só agora também, confesso, estou atentando para a complexidade e a gravidade. Vamos fazer mais um intervalo? Quando voltarmos com o terceiro bloco, nós vamos sequenciar essa discussão. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varela para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, hoje com as participações do presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará, o advogado Cláudio Justa, o coordenador do Sistema Prisional do Estado do Ceará, o escritor, autor Edmar de Oliveira Santos, e o sociólogo, coordenador do Centro de Estudos da Violência, o professor César Barreira, da Universidade Federal do Ceará. Estamos discutindo aqui esse novo momento no Brasil que se inicia agora para a construção de uma política de segurança pública integrada e nacional. Eu lembro aqui, criou-se o Ministério da Segurança Pública. Já anuncia-se, portanto, as novas medidas, como, por exemplo, insisto, porque acho importante, a criação desse Centro Integrado de Inteligência, cuja sede será aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. Tramita no Congresso Nacional, desde o ano passado, com as emendas, hoje chamada de PEC 14, já aprovada no Senado e que vai para a Câmara Federal. Essa PEC 14, ela prevê a criação da Polícia Penitenciária, ou seja, transforma os agentes penitenciários hoje em polícia penitenciária, dando, portanto, a essa categoria toda a autonomia para exercer as funções no sistema prisional no Brasil na sua
totalidade, que hoje é dividido com polícia militar, enfim, burocracia. Quero crer que para que tenha efetividade e eficiência nessa ação dessa polícia penitenciária, que vai, portanto, gerir todo o sistema prisional, deva também ser criado um órgão que dê a esse sistema autonomia administrativa financeira. Porque, do contrário, se ficar, quer dizer, subordinada como é hoje, por exemplo, é provável que não se tenha o resultado esperado. Qual é a expectativa dos senhores, Edmar, em relação a isso? Nacionalmente, a APEC, ela traz para nós, da segurança penitenciária, alguns pontos muito positivos. E o primeiro deles é a questão de o agente penitenciário passar a ter uma identidade efetivamente reconhecida na própria Constituição, na importância que tem da efetiva participação na segurança pública. Mas, e muito mais nessa questão de tirar o agente penitenciário de um limbo institucional, um limbo orgânico, em que ele não sabe se sua atividade está ligada diretamente à justiça ou à segurança pública. Sairão da condição de primo pobre para irmão. Pelo menos assim. Irmão pobre. Pelo menos vai dar um norte equitativo, né, de atribuições à medida em que ele entra para o rol do artigo 144 da Constituição. E daí a gente vai, logicamente, esperar a formatação de como vem essa lei, como vai sair das casas legislativas e que cada estado vai regulamentar o que lá for posto. Mas a gente espera que, nessa ótica de que haverá uma instituição organizada, né, e com sua autonomia administrativa e financeira, mas muito mais que isso, objetivada em fazer a sua atividade com maior eficiência, com os recursos que poderão ser conseguidos à medida de que se regulamentar esse objetivo, né, de fazer uma polícia penitenciária, ou seja, especializada. Professor César, essa criação, me parece que originariamente o autor é o senador Cássio Cunha Lima, da Paraíba, né, dessa PEC e tal. Isso é um acenar para que, a partir de então, segurança pública política de segurança pública seja pensada também a partir do sistema prisional, essa criação essa transformação, digamos, dos agentes em uma polícia penal, essa autonomia administrativa e financeira. Qual é a sua percepção? Isso é um avanço também nessa nova ordem? Para mim, ele se tornaria um avanço na medida que deixasse muito clara toda a inserção desses profissionais. Eu sou muito a favor que não necessariamente a questão seja de uma dimensão de torná-lo policial, mas de torná-lo como um representante que ocupa um lugar digno no sistema de segurança pública. Isso nós poderíamos até também trabalhar com a mesma lógica que eu gosto muito de abordar quando eu abordo a questão do guarda municipal, né? Para mim, o guarda municipal não necessariamente ele teria que passar para ser policial, ele poderia ser realmente valorizado no que ele faz, que para mim, eu acho que é uma coisa muito nobre, né? Você preservar o patrimônio, né, do Estado. Eu acho que nesse sentido você está, de certa forma, está valorizando as pessoas que circulam nesse patrimônio. Para mim, se trata da mesma lógica, eu acho que o Edmar aqui sabe bem mais do que eu dessas questões, é uma valorização. Eu, inclusive, me lembro quando eu trabalhava na Academia Estadual de Segurança Pública, para mim eu colocava como uma questão central. Nós temos que valorizar o exercício do profissional, no geral, do profissional da área de segurança pública. Se a gente não tiver essa valorização, de certa forma, a gente nunca vai ter bons serviços. E eu acho que nesse sentido, não só entra a questão salarial, tudo bem, nós temos que melhorar o salário, mas nós temos que melhorar outras situações também. Então, eu acho que é mais uma questão de um plano diferenciado para esses profissionais do que necessariamente esse enquadramento. Mas, realmente, eu sou muito a favor de que o sistema prisional tem que fazer parte desse sistema mais geral de segurança pública. É interessante porque essas questões estão sendo colocadas hoje
na abertura desse ministério, né? Então, eu acho que a gente teria que realmente ver o que é que nós vamos avançar. E aí, nesse sentido, quando o Edmar coloca de que os agentes deveriam ser ouvidos, eu acho que não só os agentes, mas um setor muito grande da população, né, tem que ser ouvida, né? Então, por exemplo, universidade, esses centros de pesquisa. Eu até falei dessa questão na terça-feira lá no Senado, por exemplo, ouvir a produção que os intelectuais brasileiros fizeram nesses últimos 30 anos. É uma produção muito grande. Nós tivemos assim sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, historiadores que se debruçaram para trabalhar essas questões, trabalhar não só a questão da política de segurança pública, mas inclusive também os presídios. Nós temos excelentes trabalhos, mas essas coisas não são ouvidas. Então, se não for ouvida, nós vamos iniciar um ministério de um V0, e não é um V0, né? Nós caminhamos para discutir até essa questão da política agora de drogas, né? Que eu acho que é o outro tema muito interessante. Nós temos uma grande oportunidade para que a gente possa rever um pouco esse quadro. Eu, encerrando nessa situação de ministério, eu não sou totalmente a favor, tá? Não é uma questão de um ministério para onde vem resolver todo o problemático, porque tem alguns problemas que pode ser trazido, acoplado ao ministério. Por exemplo, para mim, eu me preocupo muito com a questão de uma militarização. Eu acho que nós não podemos militarizar mais. E esse ministério, se não tomar conta, ou cuidado, aliás, ele vai se militarizar, ele vai criminalizar mais. Então, e a criminalização, a gente tem a ponta dessa criminalização, são a questão dos presídios. Hoje tudo é criminalizado, tudo tem que ser preso, entendeu? Então, é muito interessante assim, a gente botar na mesa de negociação um leque de situações que é muito interessante, muito rico, tá? Eu acho que, inclusive, a universidade pode colaborar com isso, né? Eu sempre coloco muito o laboratório de estudos da violência, que eu digo sempre que é uma coisa muito pequenininha, né? Mas é uma coisa que pode contribuir, tá? Então, a gente está sempre se colocando a não ter verdades. Eu gosto muito dessa postura de acadêmico. Eu acho que nós não temos verdades. Quem tem verdades são outras pessoas que até não chegam a lugar nenhum, né? Ô, Cláudio, dentro do Conselho Penitenciário, como é que os senhores recepcionam essa transformação, essa autonomia, essa valorização, digamos, essa integração dos agentes penitenciários hoje para dentro desse arcabouço maior de uma política de segurança pública a partir desse remodelo, digamos assim? É importante compreender uma questão de ordem conceitual. A segurança pública está dentro daquilo que nós chamamos do sistema de justiça, que nós deslocamos segurança pública. Na verdade, o que nós temos, do ponto de vista do Estado, é o sistema de justiça penal, que ele inicia com polícia, né, e termina com o sistema penitenciário. Esse processo, existe uma interação entre aquilo que é judiciário, que é de âmbito judiciário, e aquilo que é de âmbito de repressão policial, né, e aquilo que é de investigação. Então, nós temos repressão aí, normalmente na ordem do militar, e aí se tentou incluir os guardas também dentro dessa lógica militarizada. Nós temos a investigação ligada à polícia, que é chamada de judiciária, porque ela prepara o processo. Polícia Civil. Isso, que é a Polícia Civil, a Polícia Judiciária. E nós temos ali o Ministério Público, aí nós temos o processo judiciário, provavelmente disso, com seus atores, o Ministério Público, o juiz, o defensor, advogados, enfim. E termina com o sistema penitenciário. Nesse interno, você tem as medidas cautelares, que também o indivíduo vai para o sistema penitenciário. Essa relação desse indivíduo que está custodiado que é diferente da relação da polícia. Então, existe aí uma noção que eu concordo, nós do Conselho temos essa discussão, nós concordamos que o agente penitenciário tem que ter uma identidade. Isso não foi definido e esse limbo não é interessante para o profissional. Agora, que identidade, né? Essa identidade da polícia, e se você for ver, nós temos muito esse lugar, esse caminho, essa ideação militarizada. Nós temos agentes penitenciários, nós temos grupamentos para a contenção de distúrbios penitenciários que são absolutamente militarizados. Ou seja, eles não usam armas letais, se eu não me engano, mas eles têm toda uma estrutura e um movimento que é militar. Para uma ação específica, sim,
Agora, você transformar toda uma categoria que tem a função de lidar com indivíduos que estão teoricamente desarmados, que estão cumprindo uma pena aplicada pelo Estado, com a mesma perspectiva simbólica de ser polícia, que é o que prendeu, isso gera um acirramento e isso dificulta, a meu ver, e essa é uma discussão que fazemos no Conselho, que é inclusive majoritária como opinião, de que o agente não deveria assumir a identidade de polícia, mas ele pode ser agente de segurança pública ou do sistema de justiça sem necessariamente ser polícia penal. Ou seja, a condição de agente penitenciário é um lugar que está estabelecido e é muito próximo daquele que permite, né, a execução da pena dentro de uma perspectiva de transformação desse homem. Ele é um cuidador, basicamente, e não um repressor. Deixa eu colocar o Edmar nessa discussão. Eu vou concordar em parte com o doutor Cláudio Justa e vou discordar quando ele menciona que nós sejamos cuidadores. Na verdade, a segurança penitenciária, e aqui no Estado é muito bem definida nas nossas atribuições, a gente é um favorecedor das ações de ressocialização. Porque quem cuida vai ser o médico, o professor, o psicólogo, o psiquiatra, os especialistas das áreas psicossociais, educacionais. O agente de segurança está lá para controlar o ambiente da maneira tal de que esse ambiente tenha uma harmonia e um equilíbrio de segurança que favoreça tudo isso acontecer e que realmente o indivíduo fosse trabalhado. Por analogia, eu posso até aqui caracterizar essa situação. Veja bem, aqui no estado do Ceará, o agente penitenciário, até o ano de 2006, sequer poderia portar uma arma. Trabalhando numa função que é a segunda mais perigosa do mundo. E quem permanece com o indivíduo criminoso, há de sempre, enquanto o estipulado pela sentença, é o agente penitenciário, segurança penitenciária. Então o policial lá prende, tem um momento, uma fração de tempo, enquanto leva para a polícia judiciária, lá ele repassa para a polícia judiciária que autua, vai para a perícia, todos com armas. Vai com a perícia, depois ele vai lá para o Ministério Público, que também tem arma, que vai para o Judiciário, que também tem, que vai para o Defensor Público, que também tem, e quando chegava no sistema penitenciário, o agente não precisa de arma. Mas o criminoso que você prendeu, que eu vou ficar com ele aqui, como é que você não vai ter arma? Essa cultura foi quebrada entre 2006 aqui no Ceará, né? A gente conseguiu conscientizar alguns gestores e aí a gente veio conseguir trabalhar, efetivar as nossas atividades, principalmente de escolta, que a gente fazia escolta com uma caneta dessa. Mas enfim, aí a gente conseguiu quebrar essa cultura e veio aí quebrar esse paradigma e veio em 2010 a Lei do Desarmamento, que enfim nos colocou no hall também após muita luta. Enfim, é preciso a gente realmente caracterizar a atividade, ou seja, nós estamos ali para dar o suporte da custódia e fazer com que tudo aconteça lá dentro de uma regularidade de segurança. Quem cuidador não somos nós, a segurança penitenciária não. Não nesse viés ressocializador como entendem, né? A gente é um condicionante para que a ressocialização aconteça. Quando, obviamente, concordo e respeito a fala do Edmar, mas quando eu me refiro ao cuidador, é que a relação do agente penitenciário com o custodiado, ela não é a mesma. Ela estaria muito mais próxima daquele que agencia as oportunidades, as providências vamos dizer assim, da execução adequada, com as garantias, né, que o apenado merece, do que exatamente o policial da repressão. Agora, nesse movimento todo que ele se referiu, todos estão... Mas o custodiado também está desarmado. Teoricamente, quem deveria estar armado é a polícia que vai quando ele está, teoricamente, armado. Em todo esse movimento, ele está desarmado. E ele vai desarmado para o sistema penitenciário. Então, está tentando incutir no agente penitenciário uma responsabilidade também que já não seria mais dele, que é de desarmar
o custodiado. Então, estão tentando proteger porque não se consegue desarmá-lo. Isso tem que também fazer uma reflexão. Esse apelo por ser polícia é um apelo para dizer, olha, me garanto porque não estão garantindo. Bom, é evidente que pela complexidade, né, e a natureza do tema e do sistema, temos várias angulações para ser colocadas aqui. Então, o tempo, a produção já me avisa que já se esgotou. Nós vamos deixar para uma outra oportunidade discutirmos isso a partir dos desdobramentos do que essas novas medidas vão produzir. Muito obrigado ao Cláudio Justa, presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará, ao Edmar de Oliveira, coordenador do Sistema Prisional do Estado do Ceará, ao professor César Barreira, coordenador do Laboratório de Estudos da Violência, e em especial, muito obrigado a você, assinante, com o convite ao próximo observatório. Até lá.